Olá, povo de Deus. Olá, meu povo. Vamos agora falar do negocinho meio sério, né? Eu tava vendo esses dias o que tava acontecendo lá no Morro de Mãe Luísa, que é uma comunidade que fica próxima aqui às Rocas, que é onde eu moro e é onde eu conheço também muita gente lá, né? E vendo algumas coisas que aconteceram lá, eu escutei uma pessoa dizer que devia morrer todos. Era para matar logo tudinho. E escutando isso eu vejo o quanto a gente é egoísta, o quanto a gente só pensa no nosso próprio umbigo e o quanto a gente não acredita um pouco no poder de Deus, quando somos descrentes. E eu não estou falando só em pessoas que são cristãs, que são evangélicos, não. Estou falando das pessoas que dizem que servem Deus, estou falando das pessoas que dizem que creem em Deus, mesmo independente de religião. E que pessoas que dizem assim, você acredita que Deus pode mudar? Acredito. E mesmo assim fala esse tipo de coisa. Né? E quando a gente diz que a pessoa merece morrer, devia morrer, a gente deixa de acreditar em Deus. Porque eu acredito que assim como o Senhor, Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida de qualquer uma pessoa. Independente do que ela faça, independente do que ela seja, independente da sua classe social, independente de qualquer coisa, independente de qualquer história, de qualquer relato. Pode ser o relato mais triste que existe. Eu creio que se essa pessoa conhecer Jesus, ela pode mudar. E olhando para isso, eu me lembro de uma passagem, né, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1, que é a história de Zaqueu, né, que é um homem de baixa estatura, o chefe dos publicanos, cobrador de impostos, onde era rejeitado, onde as pessoas acusavam ele de ladrão, de roubar, né, e era uma pessoa muito apontada e excluída pela sociedade, né. E Zaqueu, ele ouviu falar de Jesus e soube que Jesus ia passar próximo à casa dele. Por ser uma pessoa de baixa estatura, não ia conseguir, porque sempre onde Jesus passava, uma multidão acompanhava. Então, uma pessoa baixinha não ia conseguir ver quem era Jesus. E o que foi que Zaqueu fez? Subiu numa árvore e ficou esperando Jesus passar. E quando Jesus passou, ele olhou para cima e viu Zaqueu. E quando ele viu Zaqueu, ele disse, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Eu vou ler aqui para vocês ficarem cientes do que eu estou falando aqui com vocês, que diz assim. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a sua pressa e recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma pessoa tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Né? A gente vê nessa passagem o quanto Jesus ele é misericordioso, o quanto Jesus ele não enxerga como nós enxergamos as pessoas, o quanto Jesus ele não dá em troca às pessoas o que merecemos ou o que fazemos em troca. Né? E olhando para essa passagem, olhando o que está acontecendo em Mãe Luísa, me lembrando do que a pessoa falou, que era para todos morrerem logo, matarem logo todos,
eu vejo o quanto o Senhor foi generoso com Zaqueu, né? Aí você pode estar dizendo assim, Jus, mas Zaqueu ele só cobrava imposto, roubava as pessoas, Zaqueu não matou ninguém, Zaqueu ele não traficava, as pessoas não compravam droga, e muitas pessoas não morrem por conta de droga através de Zaqueu. Você pode dizer tudo isso. Mas só quem conhece o coração do homem é o Senhor. Porque quando eu olho para a versão de Zaqueu, eu também olho para a versão de um jovem que conta a história de um jovem rico, né? Que é uma pessoa completamente oposta de Zaqueu. Mas vamos fixar na história de Zaqueu agora. Né? Olhando para a história de Zaqueu, eu vejo o quanto o Senhor foi generoso, foi bondoso, foi misericordioso com Zaqueu. Enquanto as pessoas apontavam, diziam as coisas com Zaqueu, subjugavam ele pelo que ele fazia, era excluído pela sociedade, Jesus ele pediu para pousar, descansar na casa de Zaqueu. E as pessoas vendo aquela atitude de Jesus e sabendo da sua reputação todinha, começaram a falar, como é que esse homem quer repousar na casa de um pecador, né? E Jesus, sabendo tudo que estava sendo dito, porque ele conhece e som dos nossos pensamentos, nossos corações, né? Não estava nem aí, entrou na casa de Zaqueu. E quando ele entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu ficou pensando por um momento e disse, mestre, hoje eu quero dividir com os pobres tudo que eu tenho. E o Senhor continuou parado, calado, diz assim, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então você vê aí que Jesus ele não pediu nada a Zaqueu. A única coisa que Jesus disse a Zaqueu, quando ele olhou para cima, foi que queria pousar na casa de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me deu vontade, vamos dizer assim, de ficar na sua casa. E Jesus entrando lá, Zaqueu na sua mente disse que queria dividir tudo com o que tem com os pobres. Sem Jesus ele ter pedido nada em troca, sem ter falado nada. Jesus foi e disse isso para Jesus. E além de dizer isso, ele ainda disse assim, se por acaso eu tiver defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais a pessoa que eu tiver defraudado. Então, como Jesus ele sonda e conhece o coração do outro, Jesus disse, hoje teve salvação nesta casa. Então, mesmo Zaqueu sendo um homem pecador, homem que roubava outra pessoa, Jesus, ele passando por ali, ele já tinha um intuito de parar na casa de Zaqueu, porque tudo que Jesus faz é meticulosamente preparado, já estava tudo premeditadinho. Deus ele não faz nada por acaso, nada que Jesus faça é por acaso. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Porque Jesus ele sabia do coração de Zaqueu, Jesus já sabia que Zaqueu ia falar tudo aquilo. Então ele não precisou falar nada para Zaqueu, não precisou pedir nada a Zaqueu. E quando eu vejo essa passagem, vejo o quanto Zaqueu se entregou para Jesus, antes dele pedir qualquer coisa a ele já foi ofertando. E eu não estou falando de oferta financeira porque ele queria devolver as pessoas que ele tinha defraudado e nem que ele queria dividir os bens dele com os pobres. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de oferta, da pessoa ofertar algo. E ele ofertou aquilo que as pessoas olhavam que era mais precioso na vida dele. Poderia que as pessoas pensassem que fosse mais precioso na vida dele, mas não era. Porque se ele fosse tão apegado assim, ao bem que ele tinha, ao bem material que ele tinha, ele não tinha dado de bom grado. Ele não tinha já dito assim de cara para Jesus, sem Jesus precisar pedir. E quando eu olho para essa passagem, eu me lembro de um jovem rico, que aos olhos da sociedade ele tinha tudo para se dar de bem, era um homem de Deus, vamos botar assim, porque o jovem rico, ele fazia os mandamentos do Senhor, praticava todos os mandamentos do Senhor, como já diz a parábola, era um jovem rico,
né? Então as pessoas, quando viam alguém rico com posses, associava a posse da pessoa a Deus abençoando, a Deus estar com aquela pessoa porque aquela pessoa era abençoada, né? As pessoas sempre associam isso. E quando eu leio essa palavra, eu vejo que o jovem se aproxima de Jesus, diz na palavra dele que o jovem se aproxima de Jesus e diz: Senhor, o que é que eu faço para herdar o reino dos céus? E Jesus diz assim: honra teu pai, tua mãe. E foi dizendo os mandamentos. Ele disse: isso eu já faço, né? Aí o Senhor chegou e disse assim: então vende tudo que tem e dá aos pobres. E quando Jesus disse isso, a palavra de Deus diz, vai nos mostrar que ele fica triste, sai e não diz uma palavra sequer. Então a gente já vê o contraste desses dois textos. Um que aos meus olhos e aos seus olhos, aos olhos de muitos daquela época, era tudo ao contrário. Era um pecador que não tinha futuro nenhum, que não merecia perdão, que não merecia nem a presença de Jesus. Outro que era rico, bem-sucedido, praticava os mandamentos de Deus, estava voltado o seu coração para algo que não era Jesus, algo que não era Deus, algo que não era digno do Senhor. Até então que o Senhor, ele tocou na ferida do homem, né? Como eu disse, o Senhor, ele sonda e conhece os nossos corações. A palavra de Deus diz no Salmo 139, diz que ele sonda e conhece o nosso coração, que antes que a palavra saia pela boca, ele já sabe. Né? Então o Senhor, ele sabia do coração daquele homem, sabia que o coração dele não estava voltado para aquela pergunta, literalmente. Né? Então o Senhor tocou na ferida dele, que era a riqueza dele, que eram os bens dele, né? Que no altar dele não estava Deus, no altar dele estava o dinheiro dele, estava a sua riqueza. É tanto que quando o Senhor disse para deixar tudo que tem para trás, ele não disse uma palavra, saiu triste. Sabe por que ele saiu triste? Porque ele não conseguia fazer aquilo. Porque era algo muito mais forte do que ele. E muitas das vezes a gente julga as pessoas erradamente. E quantas das vezes a gente não se coloca no lugar do outro. Talvez essa pessoa que esteja em Mãe Luísa atirando, eu não estou fazendo aqui apologia a crime de maneira nenhuma, que eu não apoio nada disso. Mas eu apoio a vida e eu apoio que as pessoas têm direito a uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta chance. Contanto que ela pague o que deve de maneira adequada. Porque nem eu nem você tem o direito de tirar a vida de ninguém. E o Senhor, ele tocou na ferida daquele homem. Ele tocou no altar daquele homem que era o dinheiro. E ao contrário de Zaqueu, que o Senhor, ele não precisou pedir nada, o Senhor falou algo para ele e ele não conseguiu. E Zaqueu, mesmo sendo um pecador, como todos viram, mesmo sendo um ladrão, mesmo sendo um cobrador de imposto, mesmo sendo tudo isso, mesmo ter roubado outras pessoas, mesmo sendo ignorado, acusado pela sociedade, o Senhor, ele não precisou pedir nada. Bastou a presença do Senhor para ele reconhecer. E eu creio que muitas das vezes só precisa da presença, só precisa o Senhor estar perto, só precisa de uma oportunidade, muitas das vezes. E às vezes a pessoa não tem. O que a pessoa tem é uma acusação dessa. Ou o que a pessoa tem é uma sentença dessa que essa pessoa chegou e disse. Merecia morrer, merecia estar morto. Né? E eu hoje trago essa reflexão para muitos que pensam dessa forma como essa pessoa pensou, né? Muitos que pensam da forma que eu estou pensando agora, ou que talvez esteja fazendo essa reflexão, né? De quanto o outro merece uma chance, como eu mereci e estou aqui hoje. Porque se eu estou aqui hoje, porque o Senhor, ele foi misericordioso comigo, foi bondoso comigo, teve misericórdia da minha vida, né? Onde eu não podia nem estar aqui, mas porque a gente hoje está, amanhã não pode estar mais, né? Como aconteceu aqui ontem, né? Soube de dois casos que duas pessoas morreram, que provavelmente foi pelo mesmo mal, de morte súbita ou infarto, não sei, mas foram encontradas mortas,
né, que estavam bem no dia e no outro dia já não estava mais. Então a gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Então não devemos julgar as pessoas pelo que vemos ou o que estamos sentindo, porque o nosso sentimento é muito falho. O que sentimos muitas das vezes é muito falho. Né? Que venhamos ter o nosso coração mais generoso, mais bondoso, que venhamos ter mais consciência, se colocar um pouco no lugar do outro. Será que fosse da minha família, eu teria esse mesmo pensamento, eu teria esse mesmo julgamento, eu daria essa mesma sentença? Será que fosse alguém da minha família? Eu não estou dizendo nem você, estou falando alguém da sua família. Se fosse alguém da sua família, você estaria a mesma ideologia, você teria esse mesmo pré-julgamento, dizer assim, não, merece a morte. Esse aí tem salvação, não tem jeito não. Dizer aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto. Isso é mentira de Satanás. Pau que nasce torto não morre torto. Tudo tem um jeito, porque se Jesus ele venceu a morte, por que não vai vencer nem quebrar a barreira de um coração duro, de um coração quebrantado? Por que não vai quebrar a barreira de um crime? Por que não pode quebrar a barreira da prostituição? Por que não pode quebrar a barreira da criminalidade? Então, fique com essa reflexão, que o Senhor ele pode mudar a história de qualquer uma pessoa, independente da sua história, ele pode mudar. E que Deus abençoe cada um de vocês e que você possa refletir e orem pelo bairro de Mãe Luísa, porque eles estão carentes das suas orações. Muito, não é pouco. Estão carentes das suas orações, não da sua crítica, não do seu apontamento, não do seu julgamento e nem da sua sentença. Porque a gente pode até julgar o pecado da outra pessoa, mas a pessoa a gente não pode julgar. Porque só ela sabe o que ela passa, só ela sabe o que aconteceu para ela ter chegado até ali. Né? E eu vou falar mais uma vez, eu não estou fazendo apologia ao crime nem nada de ruim. Eu só estou dizendo que as pessoas merecem uma segunda oportunidade, uma terceira, uma quarta. Elas têm que pagar pelo erro delas, sim. Mas não da forma que você quer. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês.